Ei, som, teste. Lindo céu, tu és infindo, os meus olhos não conseguem ver teu fim. Bem sei que tu escondes algo de esplendor, tão lindo e belo, que tanto eu anelo. No clarear do dia, contemplo-te com do fulgor, nada vejo além do fulgor do teu brilhante iluminar. No escurecer da noite, nada vejo além do luar, das estrelas reluzentes que fazem-me contente, aumentando em mim a ansiedade da liberdade de muito além dos astros passar. Lindo céu, tu és infindo, os meus olhos não conseguem ver teu fim. Bem sei que tu escondes algo de esplendor, tão lindo e belo, que tanto eu anelo. No clarear do dia, contemplo-te com doçor, nada vejo além do fulgor do teu brilhante iluminar. No escurecer da noite, nada vejo além do luar, das estrelas reluzentes que fazem-me contente, aumentando em mim a ansiedade da liberdade de muito
muito além dos astros passar. No escurecer da noite, nada vejo além do fulgor do teu brilhante iluminar. No escurecer da noite, nada vejo além do fulgor das estrelas reluzentes que fazem-me contentes, aumentando em mim a ansiedade de pé da liberdade de muito além dos astros passar, de muito além dos astros passar, de muito além dos astros passar. Amém. Vamos orar. Bondoso e amado Pai Celestial, maravilhoso, misericordioso Deus, nós nos encontramos aqui em Tua presença mais uma vez. E, ó Deus, é muita alegria e muito regozijo em nossa alma de poder estar aqui mais uma vez, meu Pai. Ter nos dado uma semana abençoada, uma semana de bênção, de vitórias, de lutas, que nós sabemos que o cristão tem que ter, meu Pai. Nós somos imensamente gratos por Tua misericórdia, por Tua graça alcançada, por Tua graça merecida, meu Pai. Nós não merecemos nada que o Senhor faz por nós, mas é somente a Tua graça e nada mais, meu Pai. Que nós possamos ser gratos cada dia mais pelo que o Senhor faz por nós. Ó Pai, só o fato de termos, meu Pai, uma mensagem maravilhosa como esta, já é motivo de muita alegria em nossa alma. Nós sabemos que nenhum momento deste mundo, nenhuma alegria passageira deste mundo, nenhum dinheiro imundo deste mundo pode comprar o que o Senhor tem dado para cada um de nós, meu Pai. Nós te agradecemos e te louvamos pelo esse privilégio de estar aqui mais uma vez reunido com a partícula da esposa do Senhor, para te dar em espírito e em verdade, para se alimentar, meu Pai, daquilo que é correto, da revelação do dia, meu Pai. É o que nós cremos, é o que nós queremos seguir em frente, e não importando o que aconteça ao nosso redor, que a nossa fé possa continuar inabalável no Senhor, meu Pai. Que as suas mãos de misericórdia possam pousar sobre nossas vidas e nos ajudar, nos abençoar, guiando e guardando cada um de nós no caminho que nós devemos seguir, meu Pai. Que só possa abençoar agora o tempo que queremos ter aqui, ó Pai, o canto que queira cantar, a pregação que nós iremos ouvir, ó Pai, cada um queira ouvir, queira cantar, que só possa abençoar e ungir, que tudo possa ser feito para a Tua honra e para a Tua glória, meu Pai. Só posso pensar aqueles que estão pela internet, aqueles que estão a caminho, aqueles que não poderiam ir por algum motivo, que a Tua palavra possa alcançar e possa abençoar da mesma maneira que nós vamos ser abençoados aqui nessa noite. É que eu te peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos continuar cantando. Quando o meu eu e o meu orgulho. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar, como as águas do rio, então subirei como na curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão
de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando meu meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder. Amém. Oferta. Vamos continuar cantando, olhando para Cristo, posso ver em sua palavra. Olhando para Cristo, posso ver em sua palavra. João está aqui, profetizando outra vez. Para casa agora vou, com Cristo irei morar.
o meu Senhor em uma nuvem veio revelar. Abriu 7 selos, revelou 7 trovões. Saiba, meu irmão, que seu novo nome é branda. Ele está aqui profetizando as nações. Creia, meu irmão, este foi sempre o grande plano. Olhe, a noiva está passando outra vez. Aqui no Brasil, falando em português. Os trovões soaram em 63, trazendo as vestimentas para a noiva do rei. Olhando para Cristo, posso ver em sua palavra. João está aqui, profetizando outra vez. Para casa agora vou, com Cristo irei morar. Pois o meu Senhor em uma nuvem veio revelar. Abriu 7 selos, revelou 7 trovões. Saiba, meu irmão, que seu novo nome é branda. Ele está aqui profetizando as nações. Creia, meu irmão, este foi sempre o grande plano. E a noiva está passando outra vez. Aqui no Brasil, falando em português. Os trovões soaram em 63, trazendo as vestimentas para a noiva do rei. Olhe, a noiva está passando outra vez. Aqui no Brasil, falando em português. Os trovões soaram em 63, trazendo as vestimentas para a noiva do rei. Trazendo as vestimentas para a noiva do rei. Amém. E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada.
Evangelho de São João, capítulo 10, a partir do 22. Evangelho de São João 10, 22. Uma boa noite a todos aqui presentes, uma boa noite aos nossos irmãos através da internet. Deus abençoe a todos. Nós vamos então ler a preciosa palavra do Senhor no Evangelho de São João 10, a partir do 22. Todos têm? E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas boas obras procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? E os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Nosso Deus, nosso amado Pai, queremos pedir a bênção do Senhor nesta noite, para o nosso coração, para aquilo que viemos fazer à tua casa, Senhor. Ter mais luz da tua palavra e nos aproximar mais do Senhor. Queremos cada dia dedicar mais a nossa vida ao Senhor. Queremos fazer menção do teu nome e unir cada dia, Pai, o nosso coração no temor do teu nome, Pai. Abençoa esses momentos que estaremos aqui, Pai, cada irmão, cada irmã aqui, aqueles que estão pela internet, que possamos ser abençoados com a pregação da Tua palavra, que Tu possas ungir os nossos lábios para falar, os ouvidos para ouvir, Pai, que tenhamos um grande proveito nesta noite em estar na Tua casa buscando a Tua presença. Pedimos as Tuas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos, graças a Deus. Estamos aqui para falar um pouquinho mais da palavra do Senhor, falar acerca da Bíblia, né? Nós usamos este texto para falar acerca das coisas que Deus fez lá atrás, mas principalmente da que Deus está fazendo, que é a mais importante, né? Porque tudo que Deus fez foi bom, mas se você não ver o que Deus está fazendo hoje, aquilo que Deus fez não vai servir de nada para nós, né? Temos que ver o que Deus está fazendo hoje. O profeta diz que a sua posição hoje, a sua fé hoje, mostra somente de que lado você estaria lá atrás, nos dias de Moisés, nos dias de Noé, nos dias de Abraão, né? O profeta diz: você quer saber que lado você tomaria lá? Porque é fácil bater no peito e dizer: se eu tivesse lá nos dias de Noé, certamente eu iria entrar na arca. Todos falam isso. Se você sair aí fora e perguntar para cada crente de que lado você ficaria nos dias de Jesus, lógico que eu ficaria nos dias de Jesus. Eu ficaria ao lado de Jesus. Nos dias de Noé, lógico que eu ficaria ao lado de Noé. Nos dias de Davi, de Salomão, né? Todos eles vão falar isto. Mas
A sua fé hoje prova isso. É isso que o profeta ensina. É o que você crê hoje que mostra de que lado você estaria lá. Então, é muito fácil bater no peito e dizer que ficaria ao lado de Jesus lá. Eu quero ver você ter peito hoje para ficar ao lado de Jesus hoje. Né? Porque assim como requereu fé, coragem de homens para tomar o lado da palavra, o lado dos profetas lá, hoje não é diferente. Precisa-se de homens valentes, que amam a palavra, que amam a Deus acima de qualquer coisa. Precisa-se de mulheres que estejam dispostas a sacrificar suas vaidades, suas ambições, seus apetites. Cada um de nós precisa-se de homens e mulheres valentes, que amam a palavra, que têm sede e fome de justiça, que não é crente da boca para fora, que não é um crente somente que veio aquecer um banco, mas que estamos dispostos a pagar o preço. A pagar o preço de ficar ao lado da palavra. Porque há uma multidão que segue crendo no que Deus fez lá atrás, mas quando se trata de crer no que Deus está fazendo, esta escritura que nós vemos é o quadro perfeito disso. Eles afirmavam crer em Moisés, eles afirmavam crer em Abraão, mas estavam querendo apedrejar a palavra do dia. Esse quadro, o profeta se repete. E o que eles estavam fazendo com a palavra do dia, estava mostrando que eles não criam nem em Moisés e nem em Abraão. Jesus disse, se conhecessem, se vocês conhecessem Moisés, vocês conheceriam a mim, porque de mim escreveu Moisés. Ou, se vocês crescem em Moisés, se fossem filhos de Abraão, faria como Abraão fez. Abraão viu o meu dia e se alegrou. E vocês querem me apedrejar. Por isso vocês não são filhos de Abraão. Vocês têm por pai o diabo. Ele foi homicida desde o princípio. Mentiroso e pai da mentira. Então, isso, irmãos, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós estamos diante disso. As pessoas querendo apedrejar Jesus hoje, na palavra do dia. Eles batem no peito e dizem que creem em Brana. Mas quando pregamos a mensagem de Brana, eles querem apedrejar a mensagem. Porque a mensagem os fere. É isso que o Mombrana mostra aqui. A palavra do dia, ela vem e fere a incredulidade do povo. Mas fere no sentido de escandalizar eles. Fere a fé que eles têm. A fé sagrada, tradicional. A fé que eles herdaram dos seus pais e fizeram uma tradição, um zelo religioso daquilo. Então, quando a palavra entra em cena e fala contra aquilo, que mostra que não é aquilo, eles são feridos. Eles se sentem machucados no sentido de se escandalizar. É assim, quando você se escandaliza com algo, aquilo está ferindo a sua fé. Né? Nós falamos outro dia sobre mudança, né, que Deus tinha mudado, e eu mencionei isso. Né? Nós iríamos falar justamente nesta mensagem que o profeta usa para falar disso. Não quero feri-los. O profeta diz isto. O profeta falando a respeito da mudança de Deus, de como Deus veio mudando de Wesley para Batista, de batistas para presbiterianos, de presbiteriano para pentecostais. Aí ele diz, eu vou ler para os irmãos isso aqui. Não sei se devo dizer ou não, né? Porque havia assembleanos, pentecostais, batistas ali, né? Que iria se escandalizar quando ele dissesse que Jesus mudou de pentecostal para Brana. Era isso que ele ia dizer. Então, Mombrana, não sei se devo dizer isto, eu não quero feri-los, ferir a fé de vocês, a crença de vocês. Porque quando Deus traz à cena a palavra para trazer luz para os eleitos do dia, aquela luz, ela é contrária à tradição religiosa, à crença popular.
A crença popular, irmão, se torna um ídolo para o povo. Eles fazem daquela crença um ídolo intocável. Quem falar contra é blasfêmia, fere eles. Isto não é diferente nos nossos dias. Falar contra a mensagem que eles creem hoje, que não é o que o profeta ensinou, fere eles. Mas o profeta diz: não quero feri-los. Em outra mensagem ele diz assim: eu não quero feri-los, mas espero que o faça. Porque quem sabe o eleito, o eleito que está enganado, que está cego por um guia cego, quem sabe aquilo toca no coração dele, aquilo mexe com as entranhas da fé dele, e ele desperta. Porque em cada geração isso se repete. As pessoas, com o passar do tempo, elas se tornam religiosas e cheios de um espírito tradicional. Isto é, sem perceber, eles aceitam a mensagem daquela era e eles começam a caminhar com aquela mensagem. E quando Deus faz algo novo, eles não conseguem avançar. Eles acham que aquilo era a última coisa que Deus faria. Porque você tem hoje luteranos até hoje. Para os luteranos, Deus não fez nada mais. Para os wesleyanos, que foram feridos com a mensagem de Wesley, para os luteranos que foram feridos com a mensagem de Wesley, Deus não fez mais nada. Para os wesleyanos que foram feridos com a mensagem dos pentecostais, Deus parou na santificação. Deus parou na justificação de Lutero. Para os pentecostais, Deus não fez mais nada. E isso se repete, porque para o povo da mensagem, Deus não fez mais nada. Por isso eles cercaram Deus, fizeram uma cerca, um rio denominacional, como diz o profeta, e cercaram a Deus na primeira e segunda etapa. Deus não fez mais nada. E não é assim. E as pessoas, eles acabam falando dos denominacionais e fazendo a mesma coisa. As pessoas ficam com um coração duro, ficam engomadas por um espírito religioso. E eles formam uma doutrina, uma doutrina zelosa. Eles zelam daquilo, como Paulo. Paulo, nunca passava pela mente de Paulo que Deus estava fazendo algo mais ali. Principalmente com aquele homem. Quem poderia crer que aquele homem era enviado de Deus? Quando Jesus falava, era blasfêmia. Tudo que Jesus falava machucava eles. Principalmente quando Jesus começou a se identificar como o próprio Deus. Eu e o Pai somos um. Quando Jesus começou a identificar seu ministério com o ministério do Pai, quando Jesus começou a identificar seu nome com o nome do Pai, aquilo começou a machucar os fariseus. Aquilo começou a escandalizar os fariseus. Isso aconteceu e acontece no tempo de Branham. A ponto de Deus não poder lhes mostrar mais nada. Eles formam uma crença, um muro em torno delas. E o propósito não é ruim, porque o propósito delas, ao proteger a assim chamada mensagem deles, aquilo é um zelo denominacional, é um zelo farisaico, é o zelo de uma tradição. Eles estão desejando ser fiéis, como os fariseus. Ninguém sai, ninguém entra de suas organizações, se não crer só no que eles creem. Isto é a denominação. Então, Deus não pode mostrar mais nada, nem fazer mais nada, que eles já acham que aquilo é uma blasfêmia, uma heresia, e aquilo machuca. Qualquer coisa contrário a eles, a tradição, a crença deles, fere.
Vai falar hoje que a Santíssima Trindade é do diabo, para você ver para um pentecostal. Isto fere eles no íntimo deles, porque a Santíssima Trindade se tornou um ídolo para eles. Aquilo é santíssimo para ele, a própria palavra, na Santíssima Trindade. Se você falar mal da Santíssima Trindade, você é um herege. E se fosse em outro tempo, queimava você, como queimaram os santos do Velho Testamento que professavam que Jesus era o próprio Deus. O espírito permanece o mesmo. É que agora o espírito daquele diabo que queimava as pessoas, por eles professarem a fé em Jesus como Deus, agora virou democrático. O espírito do diabo é democrático. Ele exige igualdade, democracia, justiça. Está disfarçado. Disfarçado. A marca da besta é o espírito do diabo encarnado que vai exigir. Ele vai exigir. Vai exigir uma democracia religiosa. Não pense que eles vão obrigar nós a crer na Virgem Maria, na Santa Maria, a beijar santo, não. Não. Vocês só têm que ser um com nós no propósito. Mas você pode seguir com a sua religião. Nós somos democráticos. A besta é democrática. Então, rios denominacionais, diz o profeta, prenderam ao Espírito Santo para fora de suas igrejas denominacionais. E quando Deus envia algo novo, um homem com seu Espírito, para acrescentar algo à igreja, trazer mais luz, eles não aceitam, com zelo daquilo que eles receberam. E Jesus disse, se cresces em Moisés, creriam em mim. Moisés escreveu a meu respeito. Então, a posição dos fariseus mostravam que eles nunca creram, que o pai deles era o diabo mesmo. Queriam matar a palavra do dia, porque a palavra do dia estava ferindo a fé deles, a fé denominacional, a crença religiosa pagã deles. Assim é em cada era. E em nossa era, no povo da mensagem, não é diferente, irmãos. A gente fala isso com um pesar no coração, e não é para acharmos que somos alguma coisa, não. Mas se nós não falarmos o que é a nossa fé, somos covardes. Nós não estamos atacando a fé de ninguém, não estamos desprezando ninguém, desrespeitando ninguém. Porque senão você tem que falar assim de Jesus também. E Jesus foi mais duro ainda, tem por pai o diabo. Abraão viu o meu dia, vocês querem me apedrejar. Abraão não fez isso. Então nós falamos com o mesmo intento do que Jesus, João Batista, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Então a palavra nós temos que pregar porque nós cremos na palavra. Se nós estivéssemos do outro lado, nós ouviríamos esta palavra. E se nós fôssemos eleitos, isso não ia nos machucar, isso ia abrir os nossos olhos. Porque a palavra de Deus não machuca o eleito, por mais estranha que ela pareça. Quando ela vem para o coração do eleito, embora ele não entenda, mas aquilo não machuca o eleito. Quando Jesus disse que ele e o Pai eram um, aquilo não machucou os apóstolos. Quando ele disse para Felipe que ele era o pai e estava há tanto tempo com Felipe e o Felipe não tinha conhecido, não machucou o Felipe aquilo despertou o Felipe. Então a palavra ela é pregada para despertar o eleito. Agora o incrédulo, o cego, o fariseu, ele vai se escandalizar e ele vai se machucar. Agora isto é com Deus, porque a palavra de Deus é espada de dois gumes. Então quando um grupo de irmãos quando um grupo de irmãos como nós podem crer em algo que não está de acordo com os gostos denominacionais do dia, eles ficam feridos. E começam a atacar a palavra do dia, atacar o Jesus hoje. Então quando pregamos algo que não é a crença popular como nós fazemos hoje, porque a nossa pregação ela não é uma crença popular, ela é a crença do eleito. O eleito nunca foi popular, a palavra nunca foi popular. Sempre ela foi estranha, sempre ela permaneceu só com poucos. A doutrina denominacional,
ela é popular, ela abrange, todo mundo crê naquilo. Então, quando pregamos algo que não é a crença popular do dia, eles se ofendem, né? Se enraivecem e começam a atacar aquilo, porque aquilo fere a fé deles, escandaliza eles. O que nós pregamos escandaliza o povo da primeira e segunda etapa. Eles estão escandalizados com a nossa pregação, porque não compreendem a palavra, não entendem a palavra, as coisas de Deus. Mostram que não são de Deus, pois Jesus disse, se fosse de Deus, ouvia a palavra de Deus. Então eles ficam feridos porque estão numa cerca, numa bolha, só sabem o que Deus fez, lá atrás. Só sabem o que Deus fez aqui atrás, com Brana. Mas o que Deus está fazendo os fere demais, né? O que Deus está fazendo no ministério da esposa, através de João, o pastor que Deus usou, ungiu ele com o ministério de João, isso escandaliza o povo da mensagem, porque cercaram a Deus numa doutrina errada, né? Dizendo que o irmão Brana é a última coisa que Deus fez. Não foi. Não foi. O que Deus fez no ministério de irmão Brana não foi a última coisa, porque se fosse, nós já teríamos sido raptados da terra. O irmão Brana foi o sétimo anjo, ele foi Malaquias 4, mas ele também foi o ministério do Filho do Homem. E nós criticamos aqui, quantos anos nós criticamos os pentecostais, acusando-os de não verem a mensagem de Elias, o profeta. Quantas vezes nós atacamos os pentecostais, porque estão cegos e não conseguem ver a mensagem do dia através do irmão Brana. Mas e agora? E o povo da mensagem está fazendo a mesma coisa com a mensagem de João. A mesma coisa que nós fizemos com os pentecostais, estão fazendo com a mensagem da esposa de Cristo. Eles não conseguem crer em algo que está fora do seu círculo, né? Da sua bolha religiosa, das suas caixas denominacionais, tradições humanas. Eles formam uma tradição daquilo e acham que Deus parou no tempo, que Deus não vai fazer mais nada, né? Tradições humanas. Então a sua posição hoje mostra de que lado você estaria lá. Em cada era, irmão, o profeta diz, há um distúrbio, uma guerra, quando um selo é aberto. Quando um selo é aberto, é a palavra do dia em cena. E o que a palavra do dia é? É espada. E o que a espada do dia faz? Fere o gosto denominacional do dia, que está nos crentes. Então, há uma batalha, uma guerra espiritual. Foi Jesus que falou isso. Eu não vim trazer paz. Eu vim trazer espada, a palavra do dia, para ferir os que não creem e abençoar. A palavra de dois gumes, ela mata e fere os que não creem, mas ela fere e dá vida para os que creem. Então, os católicos, quando você fala dos católicos, os católicos se sentiram muito feridos por Lutero, no tempo de Lutero. Quando Lutero se levantou contra os dogmas da Igreja Católica, pensa num povo que ficou raivoso, os católicos. As cartas de Lutero, aquelas teses que ele apregoava nas portas das igrejas, Lutero foi mal compreendido. Aquilo não era para ferir a crença deles, aquilo era para ajudá-los a ver no poço da escuridão que eles estavam. Não era para eles se escandalizar e querer matar Lutero. Você veja, o mesmo espírito. Só Lutero só não foi morto por causa que era a era daquele animal com o rosto de homem, né? Deus estava usando a sabedoria do homem. Aquele era o poder que Deus estava usando, a era do homem, a era da sabedoria do homem, né?
E Deus estava usando aquele poder da sabedoria de Lutero para sobrepor a ignorância religiosa que os papas impuseram nas pessoas. Sabedoria e a ignorância religiosa, profissional, de todos os jeitos. As pessoas não podiam fazer estudos, elas não podiam ser advogadas, não podiam ser médicas. Estava subjugado ao poder papal. A sabedoria de Lutero veio para libertar o povo do catolicismo. E se Lutero não fosse eleito para aquilo, o povo católico tinha matado Lutero, porque o que Lutero pregava feria o âmago da religião dos papas. Deus levanta a palavra do dia para atacar os denominacionais, irmãos, isso é verídico. Paulo morreu por causa disso, Pedro, Jesus. A palavra do dia, ela vem como uma espada para cortar todo tipo de incredulidade e dogma e tradição humana. E isto fere porque o dogma, a tradição humana está impregnada no coração das pessoas. E se não for eleito, ela saca da espada para matar você também. Isto é um distúrbio quando um selo é aberto. O profeta diz, é uma guerra espiritual. E não é só entre os irmãos, não. É na família também. É o pai se levanta contra o filho contra o pai, a mãe contra a nora. É o que Jesus disse. De hoje por diante, seus próprios inimigos serão os seus próprios familiares. Mostrando que a nossa família natural, muitas vezes não é a família da fé. A verdadeira família de Jesus é a família da fé. A família Brana. Então precisa do quê? De homens de fé, de coragem, que não tenha amor a nada, a ninguém, acima da palavra, que está disposto a morrer pela fé em Jesus Cristo. É esse tipo de homens e mulheres que Deus quer. Então eles, os católicos, se sentiram tão feridos com a mensagem de Lutero, que eles quiseram matar Lutero. Lutero para eles era um herege. Aquilo que Lutero estava pregando era um absurdo, ir contra o ensinamento papal. Como o que João ensina hoje, o que nós pregamos para o povo da mensagem, é um absurdo o que nós pregamos. Então, há um povo na era em que vivemos que tem o Espírito Santo, tem ouvidos para ouvir o que o Espírito vai falar. Esses que têm ouvidos para ouvir, eles não são feridos com a palavra do dia. Eles podem receber mais luz. Aquilo que está sendo pregado, como disse o pastor Osmar, e o profeta. O pastor Osmar diz que teria que haver ministros para trazer mais luz sobre isso que o pastor Osmar pregou. E o irmão Brana diz, na mensagem 2 de parto, que teria que vir ministro para dar mais sentido ao que ele estava pregando. Pois o pastor Osmar veio com o ministério de João, deu mais sentido para nós a terceira etapa, do irmão Brana. E agora o quinto vem e traz mais luz. Porque, irmão, se não for para nós recebermos mais luz da palavra, o que nós estamos fazendo aqui? O Espírito Santo está vivo na igreja para trazer luz para o povo de Deus. Então, esse tipo de eleito não é ferido com a palavra do dia. Mas há um grupo que não tem o Espírito Santo. Eles não podem ouvir o que o Espírito está dizendo, porque aquilo fere demais eles, machuca. Eles ficam tão machucados com aquilo, que eles não conseguem parar para ouvir e considerar aquilo que está sendo pregado. Automaticamente eles já querem jogar pedra, como fizeram com Jesus. Vê se tem cabimento que esse homem está falando. Pegaram em pedras, quando Jesus disse, eu e o Pai somos um. Esse homem é um homem que está querendo se fazer Deus. Porque, o que ele quer dizer com isso? Jesus foi direto. O Mombrana diz, eu não sei se eu devo dizer isto ou não, eu não quero feri-los. Mombrana foi mais educado. Tem um mensageiro enviado para os eleitos que o seu nome termina com HM. Um anjo é enviado ao mundo, tem HM no nome dele, é Billy Graham, mas Billy Graham é o número do homem, é o dia do homem. Mas 7
7, Abraão. Aí ele não fala direto, ele leva para Abraão. Para não ferir os pentecostais. Ele fala, Abraão. São 7 letras. 7 é o número de Deus. Aí o povo incrédulo da mensagem fica feliz. Está vendo aí, ó? É Abraão. Viu? Não é Brana. É Abraão que ele falou. Vocês estão interpretando. E aí falar que este Abraão era Brana, fere eles. Feriu o Dr. Lee. O Dr. Lee nunca pregou para nós que Brana é perfeição. Ele ficou quietinho. Ó, Dr. Lee, você pode falar, eu não posso. Pois depois você queima essa fita ou mande de volta para mim. Porque eu não posso falar, mas você pode, Dr. Lee. Dr. Lee nunca falou. Dr. Lee era um dualista, morreu um dualista. Nunca creu no que o irmão Brana pregou. Então veja, eles são feridos por algo novo que Deus está fazendo. Eles se sentem ofendidos com uma pregação que é contrário às suas crenças denominacionais. Sabe o que é isso, irmãos? Quando um povo não pode ver o que Deus está fazendo e fica amarrado só no que Deus fez, sabe como chama este povo? Apóstatas. Viu? Quando você não consegue seguir Deus no que Deus está fazendo, você se torna um apóstata. Quando você sai da terra, da palavra, você é um apóstata. Enquanto você permanece com Deus na palavra, você é um crente Abraão. Abraão saiu da terra, ele se tornou um apóstata, porque ele não era para sair da terra. Então, quando você não vê o que Deus está fazendo, você está saindo da palavra, você está perdendo a palavra, você é um apóstata. Sabe o que é um apóstata? É um homem e uma mulher que tem uma crença parcial. Ela não tem toda a verdade, ela tem parte da verdade. Porque ela não consegue seguir Deus em uma luz maior, em um homem que está fazendo mais sentido a mensagem para eles. Isto é um apóstata. Eles não conseguem seguir crendo com Deus. Eles, diz o profeta, não acompanham Deus na onde? No batismo do Espírito Santo. Porque o profeta diz, aqueles que não acompanharem Deus no batismo do Espírito Santo, secarão, murcharão e morrerão. Porque perde-se a vida. Você se torna um apóstata morto. Eles têm o que? A marca da apostasia. Foram marcados com a marca da besta. Um povo que não sabe o que Deus fez hoje, que não está sabendo. A marca da besta é para esses. Aqueles que não acompanham Deus no batismo do Espírito Santo, vai ser o quê? Marcado com o espírito da besta, com a marca da apostasia. Homens e mulheres que não acompanharam Deus, a palavra do dia. Porque a palavra do dia é o batismo do Espírito Santo. Aqueles que não acompanharem Deus na palavra do dia, no batismo do Espírito Santo, porque é isso que a palavra do dia faz, te dá o batismo do Espírito Santo. Quando você não crê na palavra do dia, você está marcado com o sinal da besta. Você é um incrédulo, um apóstata. Amém? Amém. Então, a palavra de Deus sendo manifestada só pode ferir os apóstatas, que são presos a uma bolha, a uma cerca de religião e tradição. Em cada era foi assim. E hoje não é diferente, com o povo da própria mensagem. O povo da própria mensagem são apóstatas da mensagem do irmão Brana, do profeta Brana, que eles afirmam crer. Como lá no passado, eles afirmavam crer em Moisés, mas estavam rejeitando o que Deus estava fazendo. Eles tinham se apostatados da mensagem da lei. Eles mostraram que não cria nem em Moisés, porque se cresces em Moisés, creriam em mim. De mim falou Moisés. Amém? Amém. Vocês, quer dizer, foram até uma determinada altura com Deus. Eles vão até determinada altura. Depois eles não conseguem seguir adiante. O que é isso? Apostasia. Perdem o que Deus está fazendo. Não sabem o que Deus está fazendo hoje. E o povo da mensagem foi o que pregou contra isso.
que o povo denominacional não via o que Deus estava fazendo no dia em que o irmão Branham estava pregando. O povo da mensagem, o quê? Ficaram parados com o quê? Com cura divina e testemunho do Billy Paul, né? Com o rudimento de batismo e da mensagem do Elias que já veio. O povo da mensagem parou nisso. Nós estávamos parados nisso. Se nós não tivéssemos visto a luz na mensagem de João, nós éramos hoje apóstatas da mensagem. Nós só sabíamos pregar que Elias já veio, Deus enviou um profeta. Quando Deus levanta um João ninguém, porque é assim, sempre o homem do dia é um João ninguém, ninguém dá crédito para ele. Jesus, para os fariseus, era um João ninguém. Mal sabia quem era aquele João ninguém. Não deram crédito para Jesus, né? Desprezaram Jesus. Quiseram atirar pedras em Jesus, matar Jesus. Tu nasceu em prostituição e trata de nos ensinar? Falaram isso para a mensagem do dia. Pensa para você ver aonde chega a altivez dos religiosos, apegados a uma lei farisaica. É o que eles fazem hoje com a mensagem de João. Nós só pregávamos aqui que Elias já veio. Então, quando Deus levanta um João ninguém pregando que Jesus já veio, isto escandaliza eles. Isto fere o coração dos apóstatas da mensagem. Falar que Jesus veio de forma física, em carne, nesta nuvem, isto fere eles. Quem trouxe esta mensagem? João. Pastor Osmar trouxe isto para nós. Por isso nós cremos que o pastor Osmar tinha o ministério de João. Sabe, o que nós pregamos hoje é o livrinho que João comeu, que nós comemos também. Então, o que nós pregamos não combina com o gosto denominacional da mensagem de hoje, do povo da mensagem. O povo da mensagem que diz crer em Brana, eles não conseguem pensar fora da primeira e segunda etapa. Eles pararam no tempo. Eles não conseguem ver mais luz que a mensagem da esposa traz, a mensagem de João traz. Porque a luz não é para eles. Deus já avançou e eles ficaram para trás. Na onde? No deserto. Quem que eram os que ficaram no deserto? Apóstatas da mensagem de Moisés. Eles não seguiram com Josué para a terra prometida. Irmão, isto é verídico. Quem morreu no deserto não acompanhou Josué para a terra da promessa. Quem fica no deserto da primeira e segunda etapa hoje não acompanha Josué, o Josué deste dia para a terceira etapa. Apóstatas da mensagem do irmão Branham. Se vós cresceis em William Branham, vocês creriam em João, porque João pregou exatamente o que Branham pregou. Jesus pregou exatamente o que Moisés pregou, e ainda magnificou ainda. Lá na lei, se você matasse uma pessoa, você morria. Aqui com Jesus era só de odiar, já tinha matado. Lá com Moisés, se você adulterasse, cometesse o ato, você era morto. Aqui com Jesus, só de olhar, você já cometeu o adultério. A mesma mensagem. E os fariseus queriam apedrejar Jesus. Porque os fariseus da mensagem querem apedrejar João. João prega exatamente o que Branham pregou. Mas porque não creram em Branham, não creem em João. É a posição deles. Eles ficam feridos. Quando João começou a pregar que ele não é mais mediador, meu Deus, feriu a fé de um povo que só tinha Jesus como mediador, nunca viu Jesus como leão da tribo de Judá. Pregar que ele saiu do trono? Não pode sair. Se ele sai, não tem mais misericórdia. João pregou isso, escandalizou o mundo inteiro da mensagem. O mundo inteiro da mensagem. Porque
pregadores, pastores que têm medo da verdade. O profeta chamou os pregadores do seu tempo de coração de galinha. Por quê? O irmão Branham tinha uma mensagem que se eles crescem, eles perdiam o ticket de refeição, perdiam os dízimos, as ofertas e o companheirismo das pessoas. Né? E chamava o irmão Branham, o senhor venha orar pelos enfermos, não tente pregar, o senhor, Deus não chamou o senhor para pregar. Né? Teve um grande americano aí, que está na internet, um grande americano aí que pregou depois, mais tarde, quando ele recebeu a notícia que o irmão Branham tinha morrido. Está vendo? Olha aí. Ele desobedeceu a Deus, ele não podia pregar. Ele tinha que só orar pelos enfermos. Deus não chamou ele para pregar. Olha para você ver a ignorância deles. E aí o irmão Branham dizia assim, olha, quando eu estou entre vocês, eu não prego doutrina, porque eu não quero ferir a fé de vocês. Então, há homens covardes dentro da mensagem que não prega isso por medo de perder companheirismo, perder popularidade, porque a mensagem do dia tira a popularidade do homem, tira a riqueza do homem. A mensagem do dia faz o homem perder amigos, companheirismo, né? Porque a mensagem do dia escandaliza o povo religioso do dia. Essa que é a verdade. Ninguém quer ter companheirismo com herege. É como se nós fôssemos, sabe o quê? Leprosos. Não chega perto que pega. E pegou o povo lá de Jundiapeba. Não vai lá não. Estão leprosos. O povo que não vê a mensagem do dia tem nós como leprosos. Leprosos espirituais. Cegos. Então, aconteceu isso lá e acontece hoje. Deus já fez uma coisa nova e o povo ficou para trás. Deus cumpriu Apocalipse 10, do 8 ao 11, e o povo da mensagem não viu. Eles se apostataram da fé, ficaram só com Apocalipse 10, 7 e não viram o que Deus fez em Apocalipse 10, 8 ao 11. Porque quem olha só Apocalipse 10, 7 tem o livro fechado ainda. Não sabe nada acerca da terceira etapa. Precisa-se de Apocalipse 10, do 8 ao 11, para trazer luz e fazer a mensagem do irmão Branham dar mais sentido para ela. Me diga que a mensagem do pastor Osmar, o ministério de João, não trouxe mais luz para nós. Se isso aqui que nós temos não é luz, irmãos, então eu não sei o que é luz. Então Deus cumpriu Apocalipse 10, 7, e nem isso eles viram, irmão. Nem Apocalipse 10, 7, o povo da mensagem viu. Eles falam que creem em Apocalipse 10, 7, o sétimo anjo, mas eles não creem, porque foi Apocalipse 10, 7 que pregou tudo isso que nós pregamos. Tudo isso que João pregou, que o pastor Osmar pregou, foi o que Apocalipse 10, 7 fez, que nós não sabíamos. Então eles continuam cercados na apostasia, pregando uma mensagem precursora da segunda vinda e nada mais. O povo prega até hoje. O que vocês pregam lá na sua igreja? Qual que é a doutrina? Nós temos uma mensagem que é a precursora da segunda vinda de Jesus. Este profeta veio e trouxe uma mensagem para precursar a segunda vinda de Jesus Cristo. E ele é como João Batista. Se choca na fé, porque João estava na terra quando o Messias veio. Se o irmão Branham é como João Batista, o irmão Branham tinha que estar na terra quando Jesus viesse. Não é numa ressurreição isolada, porque eles não conseguem ver isto como vinda. Até o povo da mensagem de José Branham, eles não conseguem ver a volta física de Jesus nesta nuvem e pregam que Deus vai ressuscitar o irmão Branham numa ressurreição isolada para trazer os trovões, algo que o irmão Branham não trouxe. Não creem no irmão Branham. Quando não creem em João, mostra que nem no irmão Branham creram. Quem mostrou isso para nós? João. Mas eu não quero feri-los, né? Ou eu quero feri-los um pouco. Jesus, povo da mensagem, já veio e vocês não viram. Foi isso que Jesus disse para os discípulos lá, né?
João veio e vocês não viram. O precursado já veio e vocês se tornaram apóstatas, pregando uma mensagem precursora que o precursor nunca chega. O próprio povo judeu que pregava a primeira vinda do Messias, irmãos, não viram quando João Batista introduziu o Messias. O próprio povo não viu. Veio para os seus e os seus não o receberam. João Batista era o precursor da primeira vinda. Me diga que o povo viu quando ele introduziu a palavra. Não é diferente para o povo da mensagem. Irmão Branham era precursor. Ele já cumpriu isso. Era a missão dele, ele disse. Precursar a segunda vinda da palavra. Eles estão esperando um Jesus para o rapto. Não, Jesus veio para abrir os selos, meus irmãos. Eles estão esperando Jesus para o rapto e perdem o Jesus dos selos, porque sem o Jesus dos selos, você não tem Jesus do rapto. Jesus dos selos é filho do homem, Jesus do rapto é filho prometido. É isso que as pessoas tinham que ver. Filho de Deus, intercessor das eras. Filho do homem, abrindo o livro do Apocalipse como sendo ele o único digno. Filho de Davi, o filho prometido, vindo nas nuvens. Ele não vem mais como filho do homem. A promessa da Bíblia toda, meu irmão, que Jesus deixou é filho do homem. Jesus em uma carne humana. Filho do homem não é rapto. Rapto é filho prometido nas nuvens. Ele não vai pisar aqui. Então eles querem um Jesus do rapto e não querem o Jesus que abriu os selos, porque não conseguem ver que Brana era Jesus que abriu os selos. Porque isto machuca eles. Esta mensagem machuca e fere os apóstatas da mensagem de Brana. Vocês não creem em João? Só mostra que vocês nunca creram em Brana. Hoje não é diferente. A mensagem da segunda vinda física no Monte Pôr do Sol os machuca. Eles estão casando com essa nuvenzinha aí. Eles estão pregando que Jesus veio naquela nuvem fisicamente. Fariseus da mensagem, apóstatas da fé. Quem disse que aqui essa nuvem era Jesus foi o irmão Brana. Ele nos permitiu ver sua vinda. Onde? No Monte Pôr do Sol. Vocês, povo da mensagem, vocês não conhecem nem a própria mensagem que vocês afirmam crer. Como os fariseus não conheciam nem a lei que Moisés trouxe dizendo de Jesus. Não é diferente. Então quando vem um João Ninguém, vem e prega exatamente o que Brana pregou, eles tropeçam e se escandalizam. Um chamado pastor Osmar. Até o nome escandaliza eles. Quando fala que nós cremos na mensagem que o pastor Osmar trouxe, pode se preparar, meu irmão, viu? Você vai perder parente, tio, irmão, pai, mãe. Viu? Então, os judeus que condenavam os pergaminhos, ou os judeus que andavam com os pergaminhos debaixo do braço, não sabia nada das escrituras que eles próprios afirmavam crer. Quando aquelas escrituras se cumpriram, veio em carne em Jesus, eles atiraram pedras e crucificaram a própria palavra que eles afirmavam crer. Me diga que Jesus não é crucificado hoje pelo povo da mensagem, com a mensagem que eles afirmam crer. Hoje é a mesma coisa, anda com a mensagem debaixo do braço, com a Bíblia o dia todo, e quando Deus cumpre uma promessa, quando Deus cumpriu sua palavra, uma promessa da segunda vinda, vocês crucificam a mensagem, o selo de sua vinda. Quem era? Brana. Vigie bem o sétimo. Vigie bem, Brana. Foi a vinda do Senhor. Almas encarceradas. Então, eles vieram até metade do caminho. Vocês, povo da mensagem, são crentes fronteiriços. Chegaram à fronteira de Laodiceia para a pedra de coroa. Porque depois de Laodiceia, o que você tem é pedra de coroa. É o descanso para o verdadeiro crente. Era o que tinha entre o deserto e Canaã.
morreram no deserto, vocês estão morrendo na fronteira por crerem ainda em Laodiceia. Estão morrendo em Laodiceia e não conseguem avançar para a terceira etapa, a terra da promessa. Amém? A história vai se repetindo. Se eles crescem mesmo em Moisés, eles teriam crido na mensagem de Jesus. O que é? Crentes ontem, incrédulos hoje. O pastor Osmar pregou isso aí. Crentes em Jesus, incrédulos em Brana. Crentes em Brana, incrédulos em João. Crentes fronteiriços. Vamos partir para o fim aqui. Então, me diga, meu irmão, me diga quem foi o pastor Osmar, o João Ninguém, que pregou que a era terminou. Quem foi? O irmão Brana. Nós sabia? Não. Que ele não era mais mediador. Quem pregou? Brana. Quem pregou para nós? João. Nós não sabíamos. Me diga quem foi o pastor Osmar que pregou que Jesus tem novo nome. Me diga que foi o pastor Osmar que pregou? Não. O pastor Osmar trouxe luz do que o irmão Brana pregou. Primeiro selo, 2, outro 3. Seu nome na terra era Jesus, o Salvador. Quando ele subiu, quando ele venceu a morte, o inferno, ele subiu com um novo nome. Vocês não creem nisso? Vocês não creem na brecha? Parado na brecha, o sinal eterno era o nome do irmão Brana que estava lá. Vocês não creem nem no Dr. Levi, que escreveu a própria palavra do irmão Brana, B-R-A-N-H-A-M, perfeito, Dr. Lee, perfeição. Foi o irmão Brana que pregou que HM faz parte do nome de Deus. Quem trouxe luz para nós? Pastor Osmar Rodrigues Costa. Foi o irmão Brana que pregou que 2 anjos desceram do céu. O terceiro era o próprio Deus. Me diga que nós pregávamos isso. Nós não tínhamos luz disso. Quem trouxe? Pastor Osmar Rodrigues Costa. É o homem que escandaliza vocês. Sabe por quê? Pregar que Brana é o novo nome de Jesus machuca o povo da mensagem? Sabe por quê? Porque eles são apóstatas da fé de Brana. Eles não seguiram a mensagem da esposa de Cristo. O bom Brana que diz que a noiva teria um ministério antes do rapto. Então, meus irmãos, vocês, o povo é incrédulo na própria mensagem que afirma crer. O que eles vão fazer com o parágrafo Jeová Jirê? Um gentil levaria seu nome. A mensagem, o primeiro selo 283, Jesus subiu com um novo nome. A brecha, o que eles vão fazer com essa mensagem? Com a carta do Dr. Levi? O que eles vão fazer? Eles são incrédulos, eles não creem nem em Brana. A palavra não fere o eleito. Mas o reprovado, o apóstata, o que mais fere o apóstata e o incrédulo é a palavra do dia. Crentes ontem, incrédulos hoje. A mensagem de Wesley feriu os incrédulos luteranos com suas vidas imundas. Porque a mensagem de Wesley veio trazer santificação para os luteranos. Quando Wesley entra em cena, joga no rosto deles a imundícia dos luteranos. Isso feriu eles, mas era a mensagem de Wesley. A mensagem dos pentecostais, quando entrou em cena, veio reviver os dons dentro da igreja. Línguas, cura divina, sinais, prodígios e maravilhas. Isto feriu os metodistas. Eles estavam no metodismo da santificação, achando que Deus não ia fazer mais nada. Apareceu os irmãos rolando, falando em línguas. Aquilo escandalizou o metodismo wesleyano. É isso que aconteceu. A mensagem de Brana, quando veio, transpassou o coração incrédulo dos pentecostais que cria numa Santíssima Trindade. Num batismo pagão de Pai, Filho e Espírito Santo. Quando o irmão Brana entra em cena pregando o verdadeiro batismo, isto feriu os pentecostais incrédulos e apóstatas. Viu? Sempre foi assim, meu irmão. E não foi diferente no cumprimento da palavra. Ela vem para ferir o coração incrédulo do apóstata. Deus cumpriu Apocalipse 10, do 8 a 11, na nossa geração. Viu? Deus enviou um homem chamado pastor Osmar com o ministério de João, representante da noiva.
Presta atenção nisso aqui. Brana nunca representou a noiva. Brana fez parte da noiva. Brana foi a manifestação, a representação do Filho do Homem. Lucas 17:30. Foi isso que Brana veio cumprir. Lucas 17:30, Mateus 24:36, Malaquias 4:5. Ele veio representar. O que foi que ele pregou? O Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Então, quem representa a noiva é João. Leia a mensagem. João é o representante da noiva. Eu ia trazer esta mensagem, acabei esquecendo. Brana representou o terceiro que ficou com Abraão, Deus mesmo. Deus representou aquele que ficava de costas e discernia os pensamentos e intenção da igreja. Brana nunca representou a noiva. Quem representa a noiva é João. Viu? Isto é assim, diz o irmão Brana. Foi ele que pregou isso. Então, quando esse ministério de João entra em cena, depois do ano 2000, meus irmãos, ele fere o povo até hoje. Ele segue ferindo o povo da mensagem, quando ele come o livrinho e profetiza de novo. Tudo que Brana pregou na terceira etapa, que o povo não pôde ficar sabendo, João toma a espada da mão do sétimo anjo e transpassa o coração incrédulo do povo da mensagem. Viu? A mesma espada que caiu na mão do sétimo anjo, o mesmo livrinho aberto que o irmão Brana abriu para nós, vem na mão de João. E João transpassa o coração dos apóstatas da mensagem com a mesma espada. Pastor Osmar foi ungido, meu irmão, com o ministério de João. Como o povo fala, não, o pastor Osmar não é João. O pastor Osmar não é João. Ele foi ungido com o Espírito e o ministério de João. Como o irmão Brana não era Elias, ele era ungido com o Espírito e virtude de Elias. João foi aquele da ilha de Patmos. Este João, que nós cremos, foi o pastor Osmar, ungido com o mesmo Espírito para comer o livrinho. Amém? Amém. E depois de muitos que viram a mensagem, alguns viram parte da mensagem, outros não viram. O próprio Jesus disse, terminando aqui, Mateus 10:34, não vim trazer paz, viu? Não vim trazer paz. Os inimigos do homem serão da sua própria casa, os seus próprios familiares. Então, cada selo é uma espada. A palavra do dia, cada selo traz um distúrbio, uma guerra espiritual, onde o incrédulo é ferido e cortado pela palavra. É isso que aconteceu no Brasil depois do ano 2000. Uma guerra. O sétimo selo foi aberto ao público para nós aqui. O que causou isso? A mesma espada do irmão Brana, que cortou os pentecostais, vem para a mão de João e corta o povo da mensagem incrédulo e apóstata. Eles são feridos com o novo nome de Jesus, porque não conseguem crer. Crentes ontem, incrédulos hoje. Então, a mensagem que temos, como eu falei, irmãos, não é para covarde. Não é para um povo que tem medo de perder amigo, parentes. João, a mensagem de João hoje é para quem tem coragem de crer. Como Lutero disse, paz, se possível. Verdade, a qualquer custo. Não é verdade se possível, não. Nós queremos a verdade a qualquer custo. O que temos que perder? Eu quero a verdade. Agora, se vai ter paz comigo, se possível eu tenho. Não é isso que a Bíblia fala? Se possível, tenha paz com todos. Mas quando a palavra do dia vem, é difícil você ter paz com todos. Porque nem todos são crentes. Há um grupo apóstata que é ferido com a verdade do dia. Olha aqui para nós terminarmos aqui nesse parágrafo. Agora, depois da aparição neste nome, 143, Jeová Jireh, segunda parte. Depois da aparição no nome do Deus Todo-Poderoso, aquilo foi revelado de que ele era o todo-suficiente para Abraão. Não tinha ajudantes com ele, os ajudantes foram para Sodoma e Gomorra. Ele não precisava de nenhum ajudante, nenhuma secretária, ele era Deus só, ele era Deus em si mesmo. Ele apareceu a Abraão neste nome, preste atenção. E enquanto aparecia-lhe a Abraão naquele nome, Abraão reconhecia quem ele era. Sabe por que o povo não crê no novo nome? Porque o povo não reconhece
quem é Jesus hoje. Quando nós reconhecemos quem é Jesus, o nosso nome foi mudado. Quando Abraão reconheceu que aquele que ficou com ele na tenda era Elohim, Elohim mudou o nome de Abraão. Quando nós reconhecemos que Deus veio em carne humana, em um homem chamado Brana, o nosso nome foi mudado. Enquanto Abraão reconhecia quem ele era, ele mudava o nome de Abraão. Chegou a plenitude da crença agora. Irmão, sabe o que é novo nome? Brana é plenitude de crença. É para o eleito Abraão, a igreja eleita, para o João que comeu o livrinho. Esta é a plenitude da crença. Porque primeira e segunda etapa você não tem plenitude de crença. Você tem um povo que parou no tempo. Apostataram da fé de William Branham. Terminando. Agora, ele chegou à plenitude da crença. Vem onde a igreja tem chegado. Eu espero que vocês possam ler as entrelinhas. Chegou a um lugar onde ele tinha lhe revelado quem ele era. Então ele mudou o nome de Abraão para que a promessa pudesse ser cumprida. Ele mudou aquilo de Wesley para batistas, presbiterianos, pentecostais. Eu não sei se seria melhor dizer isto ou não. Os pentecostais, isso feria os pentecostais. E eu não sei se seria melhor dizer isto ou não para o povo da mensagem. Eu não quero feri-los. Eu não sei se seria melhor dizer isto ou não. Vocês não têm que crer nisto. Viu? Povo da primeira e segunda etapa. Vocês não têm que crer nisto. Mas espero que vocês me perdoem, pois não quero feri-los. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos o Senhor pelo privilégio de poder pregar esta verdade, meu Pai. Senhor, ajude esta igreja cada dia, Senhor, a continuarmos crendo, nunca duvidarmos da Tua palavra, que nunca nos tornemos apóstatas, Senhor, que possamos abraçar esta luz cada dia mais, crer cada dia mais, Senhor, independente do que temos que passar nesta terra, Pai, que possamos ser homens e mulheres valentes e não covardes. Nunca permita nós nos tornarmos apóstatas, Pai, e não conseguir ver o brilho da luz que abre os olhos do cego e cega mais aqueles que são cegos, Pai. Ajuda nós, este pequeno povinho aqui, Pai, ser valente e continuar crendo nesta palavra, independente da perca que tenhamos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus faz muros de água na hora que Ele quer. Muralha de concreto é mais frágil que o papel na hora que Ele quer. Peixe vira transporte, profeta é passageiro na hora que Deus quer. O fogo fica frio, leão inofensivo na hora que Deus quer. Na hora que Deus quer, o sol fica parado e a lua se detém. E quando o crente ora, pedindo pra não chover, a chuva não vem. Gigante, um homem fere mil, ninguém fica de pé. Jumento é quem fala e o profeta se cala na hora que Deus quer.
vira rei do trono e manda ele pastar. Depois que o rei se humilha, Deus traz ele de volta, de novo faz reinar. Leproso tem que descer e nas águas do Jordão ele tem que se limpar. Faz morto da vida outro, ninguém faz mais que Deus, seu nome é Jeová. Na hora que Deus quer, o sol fica parado e a lua se detém. E quando o crente ora, pedindo pra não chover, a chuva não vem. Menino mata gigante, um homem fere 1000, ninguém fica de pé. E o profeta se cala na hora que Deus quer. Jumento é quem fala e o profeta se cala na hora que Deus quer. Amém? Quando Deus fala, tem que acontecer, né? A palavra de Deus não volta vazia. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Nós vamos saudar os nossos irmãos através da internet e estaremos nos despedindo. Deus abençoe o nosso irmão Derli ali em Santana do Livramento. Também o nosso irmão Odenir e a irmã Josiane, ali em Afonso Cláudio. Deus abençoe o nosso irmão Márcio com a sua família, ali no Belém do Pará. Deus abençoe, irmão Márcio, um grande abraço. O nosso irmão Bonifácio Edson, também na nossa audiência. Um grande abraço, irmão Bonifácio. O nosso irmão Marcelo e a irmã Rosana, ali de Itaara, também conectado conosco. A irmã Silvia Helena, ali em Curitiba. Deus abençoe a irmã Silvia com a sua família. O nosso irmão Lucas Adriel, também conectado conosco. Deus abençoe, irmão Lucas, um grande abraço. O nosso irmão Valdir e a irmã Sandra, também conectados ali em Santa Maria. Um grande abraço, irmão Valdir. O nosso irmão Joadir também e família, ali em Afonso Cláudio. Deus abençoe o irmão Joadir, a irmã Ernilda, o nosso irmão Edson, aí em Afonso Cláudio. O irmão Eliezer também com a sua família, ali na Serra, no Espírito Santo. Também o nosso irmão Adão Lima Dias com a sua família ali em Santa Maria. Um grande abraço, irmão Adão. O nosso irmão José Acácio também em Taubaté com a sua esposa. Deus abençoe. O nosso irmão Gleiferson e família ali em Laje, no Rio Grande do Norte. Deus abençoe, irmão Gleiferson com a sua família. O irmão Gerson Kister também conectado ali em Afonso Cláudio. Deus abençoe. O nosso irmão Rafael Miranda também conectado conosco. Agradecemos sempre a audiência do nosso irmão Rafael. Um grande abraço, irmão Rafael. O nosso irmão Carlos Alberto ali em Curitiba. Deus abençoe, irmão Carlos. O nosso irmãozinho Eliezer Costa ali em Curitiba. Um grande abraço, irmão Eliezer. A irmã Eliana também conectada ali em Apucarana. Deus abençoe. O nosso irmão Geazi com a sua família ali no Espírito Santo, na Serra. Deus abençoe, irmão Geazi com a sua família. A irmã Jacira Fesch também conectada ali em Afonso Cláudio. Deus abençoe. O nosso irmão Hélio Fonseca, ali na Bahia, conectado. Um grande abraço, meu irmão Hélio. A irmã Lúcia Viana, também conectada. Deus abençoe. O nosso irmão José Fermino, também conectado. Deus abençoe o irmão José Fermino com a sua família. O nosso irmão Joadir Júnior, ali na Serra, também com a sua família. O irmão Juninho.
Um grande abraço, irmão Joadir Júnior. A irmã Simone Aparecida, também conectada conosco, Deus abençoe. O nosso irmão Raimundo é família, ali no Belém do Pará, em Ananindeua. Um grande abraço, irmão Raimundo, Deus abençoe toda a família. O nosso irmão Geraldinho Lopes, ali em São Sebastião Barroso, juntamente com a irmã Maria, Deus abençoe. A irmã Norma Souza, também ali no Belém do Pará, conectada conosco, Deus abençoe. A irmã Regislene Silva, também ali em Taubaté, conectada conosco, Deus abençoe. A irmã Loeci, ali em Pelotas, no Rio Grande do Sul, também conectada. O nosso irmão Agnaldo, com a sua família, ali no Belém do Pará, Deus abençoe o irmão Agnaldo e toda a família. O nosso irmão Vitor, também ali em Santa Maria, assistindo o culto com a família. Um grande abraço, irmão Vitor, Deus abençoe toda a família. A irmã Carolina Gomes, também ali em Taubaté, juntamente com a irmã Luciene Paola, Deus abençoe vocês aí em Taubaté. A irmã Zenaide, ali em Apucarana também, juntamente com os seus pais conectados, Deus abençoe todos aí em Apucarana. O nosso irmão Benevaldo, retransmitindo também este culto, ali através da rádio Terceira Etapa Web, Deus abençoe, irmão Benevaldo, agradecemos sempre o serviço, a obra do Senhor a nosso favor. Um grande abraço, Deus abençoe o senhor e a sua família. A irmã Samaritana, também conectada com seu esposo, ali em Apucarana. O nosso amado e querido pastor Orlando Marques, agradeço, pastor Orlando, a sua audiência, juntamente com a sua família. Deus abençoe sempre o senhor, o seu ministério e todos da sua família. Um grande abraço, pastor Orlando. O nosso irmão Vanderlei e a irmã Deusilene, também com a sua filhinha, ali em Paraupebas. Um grande abraço, irmão Vanderlei. O nosso irmão Cícero, também conectado ali no trabalho, Deus abençoe o irmão Cícero com a sua família. A nossa irmã Maria de Fátima, ali em Portugal, conectada, Deus abençoe a irmã Fátima. O nosso irmão Júlio Omar, também, sempre conectado conosco. Um grande abraço, irmão Júlio, Deus abençoe o senhor e toda a sua família. A irmã Edmeia Kister, também ali em Afonso Cláudio, conectada conosco, Deus abençoe. O nosso irmão Hamilton Fernando, também ali de Taubaté, na nossa audiência. Um grande abraço, irmão Hamilton, Deus abençoe o senhor, sua família. A irmã Lourdes e a irmã Arlete também aí em Taubaté. O nosso irmão Jonathan Nonato de Canoas, também conectado conosco. Um grande abraço, irmão Jonathan, Deus abençoe sempre a sua vida e a sua família. O nosso irmão Júlio e família, ali em Afonso Cláudio também, Deus abençoe, irmão Júlio, Deus abençoe sua família, um grande abraço para o senhor. O nosso irmão Cezefredo, ali em Goiânia, Deus abençoe, irmão Cezefredo Guarnieri, Deus abençoe o senhor, a sua esposa e toda a família, amém? Então tem aqui alguns pedidos de oração. O nosso irmão José Firmino pede oração por ele, pelo seu filho, pois estão com uma forte gripe e febre. A irmã Sara Cristina, filha do pastor Sebastião de Araxá, pede oração, pois está com pneumonia causada por uma bactéria. A irmã Sara Cristina, filha do pastor ali de Araxá, foi internada, acho que no começo da semana, diagnosticada ali com pneumonia dupla, né? Mas foi constatado que não foi por gripe, né? O vírus da gripe, mas por uma bactéria. Nós oramos por ela e vamos orar hoje de novo, mas o pastor já mandou mensagem que ela teve uma melhora significativa, já está bem, muito bem, já não está mais com aquela infecção, né? Mas Jesus já entrou em cena na vida dela. E o pastor Sebastião segue pedindo a oração nossa a favor da filha dele. Amém? A irmã Loeci pede oração por seu filho Alexandre e sua família, que ele consiga consertar seu carro, que tem dado muitos problemas. Amém? Vamos, nesse instante, fechar nossos olhos. Querido Pai Celestial, antes de encerrarmos, queremos vir aos pés do Senhor, que é o nosso Deus maravilhoso, que sempre nos socorre, que sempre nos ouve, que não trata com nós segundo os nossos pecados, mas segundo a sua misericórdia. Queremos pedir a bênção do Senhor em favor do nosso irmão José Firmino e pelo seu filho, Pai.
Que o Senhor possa tirar toda a gripe, Pai, toda a febre, toda a infecção, dar saúde para o nosso irmão com o seu filho, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos o irmão José Firmino com seus filhos, curados pelo poder do teu sangue, Pai. Em nome de Jesus. Também agradecemos, Pai, pela cura da irmã Sara, filha do nosso pastor Sebastião. Nós cremos que o Senhor já fez o milagre na vida da Cristina, filha do nosso irmão pastor, Pai, que o Senhor possa completar a obra na vida dela, que ela possa sair do hospital cheia da graça, da saúde do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos pela filha do nosso pastor, Pai. Em nome de Jesus, também oramos pela vida da irmã Loeci, da sua família, Pai. Pela vida do Alexandre, Pai, que ele consiga consertar o seu carro, Pai, que o Senhor dê esta bênção para o filho da irmã Loeci. Ela pede porque tem fé. O Senhor é o Deus das grandes causas, mas é o Deus das pequenas causas. O Senhor se importou de curar uma gambá, Senhor. O seu profeta diz: Ele se importa com as mínimas coisas, Pai. Agradecemos, Pai, porque para o Senhor, fazer as grandes coisas é a mesma coisa que fazer as mínimas coisas. Entregamos tudo e a todos em Tuas mãos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então nós vamos orar pelo Joe, que fez aniversário também essa semana, né? Quase que nós esquecemos de orar por ele. Já foi orado bastante, mas vamos nos lembrar dele nesta oração. Senhor nosso Deus, também quero agradecer ao Senhor pelo aniversário do meu filho. Ele completou mais um ano de vida. Eu quero pedir ao Senhor, mas antes agradecer por tudo que o Senhor tem feito na vida dele, Pai. Pela bênção que ele tem sido para mim, minha família e para a igreja do Senhor, a família Brana, Pai. O Senhor conserve o coração do meu filho sempre cheio do Teu poder. Que ele tenha saúde para viver para o Senhor. Que ele alcance, Pai, e tenha sucesso nos seus objetivos profissionais. Ó Pai, seja qual for, Pai, o objetivo do meu filho, eu abençoo a vida dele com o poder da Sua palavra e dou para ele as promessas do Senhor. Que ele possa completar muitos anos de vida ao lado da sua família, da igreja e desta palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E amanhã estaremos de volta para continuar pregando esta palavra maravilhosa. Deus abençoe a cada um aqui presente e os nossos irmãos através da internet. Uma boa noite a todos.
Amém.